Continuando as nossas aulas na capacitação de atendimento a PCR, eu quero falar sobre CRM. Não é Conselho Regional de Medicina. O que eu quero conversar hoje é sobre o que começou como Cockpit Resource Management. Então, manejar os recursos dentro de um cockpit. A aviação e a emergência andam muito juntas, assim, tem muitas coisas em comum. Ah, começaram a ver, estudar por que, que aviões caíam, por que, que acidentes aconteciam, e viram que existia um grande problema de comunicação entre piloto e copiloto. Às vezes o copiloto percebia uma coisa e tinha medo de falar para o piloto, porque era um cara experiente, um inexperiente, ou falava e o piloto ignorava por causa dessa distância de poder. E isso causava, né? Ou tinha duas pessoas muito experientes e não conseguiam concordar e o avião caía. Né? Tipo, os dois sabiam o que fazer e mesmo assim não dava certo. Então viram que precisava melhorar isso e começaram a estudar esse CRM. Depois eles expandiram para crew, então para a tripulação inteira. Talvez você lembre de um acidente que teve da Varig muitos anos atrás que caiu no meio da Amazônia. E na ocasião tinha um passageiro que chamou a comissária de bordo e falou: Olha, eu sempre faço esse voo toda semana, eu pego cadeira sempre desse lado porque eu não quero voar com sol na minha cara. E hoje tem sol na minha cara, tem alguma coisa errada. A comissária foi falar com o piloto falou: O que você quer ouvir, passageiro? O cara tá errado. Basicamente, em vez de botar no piloto automático 030 que iria para cá, botou 300 e o avião foi para lá, acabou o combustível e eles caíram. Resumindo, foi algo parecido com isso. Então eles perceberam que não adianta só o piloto e copiloto, a gente precisa da tripulação inteira. Google, Meta, Ford, empresas grandes perceberam que essa parte de comunicação entre equipe era uma coisa importante e começaram a fazer isso dentro do mundo corporativo. E virou o Corporate Resource Management. E a gente traz esse conceito para a emergência como crisis. É a gente manejar os nossos recursos no momento de crise. Todo paciente grave é uma crise em potencial. Então, por isso que a gente vai aplicar esse conceito aqui. Basicamente, são competências não técnicas necessárias para o trabalho em equipe efetivo em situação de crise. Aqui o foco é que é coisa não técnica. Não vou discutir intubação, acesso central, a reanimação, como desfibrilar, que droga usar. Aqui a gente vai discutir como se comunicar de maneira eficiente para garantir um desfecho bom do nosso paciente. E a gente tem a teoria do queijo suíço. Foram estudar por que acontecia acidente na aviação e eles viram que 70% era erro humano e desses 80% falha de comunicação. A ideia do queijo suíço é que cada fatia de queijo é uma barreira de proteção do meu paciente. E as nossas barreiras têm falhas. Mas quanto mais barreiras eu tenho, ou quanto menor o número de falhas, mais seguro para o nosso paciente. Então pensa assim: fui lá para escrever um medicamento, em vez de botar IM, botei IV. Pode ser que o meu sistema já me alerte isso e fale: olha, essa medicação não dá para fazer IV, só IM. Opa, beleza. Foi uma barreira que protegeu o meu paciente. Ou tem um sistema ruim, mas eu tenho uma enfermagem que olhou e foi lá e viu: pô, ô doutor, é mesmo IV isso aqui? Não é IM? Ou essa dose está certa? É isso mesmo? Então, mais uma barreira. Então, a gente tem várias maneiras de proteger o nosso paciente de um desfecho ruim. Mas pensa, estou com um médico inexperiente, um sistema ruim, uma equipe de enfermagem inexperiente. O número de barreiras é o mesmo, mas o buraco nela é maior. Então, aumenta a chance de eu ter um desfecho ruim para o meu paciente. Basicamente, essa é a teoria do queijo suíço. E a gente tem os denominadores do desastre. O ambiente não familiar, todo mundo vai mudar de setor. E quando você chega num setor, é tudo novo. Por mais que seja parecido, as coisas não estão no mesmo lugar, você não tem o mesmo material, né? Então, é um ambiente que não é familiar. A gente tem que entender que, mesmo que eu tenha lá o carrinho de emergência, eu sei ligar o desfibrilador, ele tem modo DEA, eu tenho paz do desfibrilador se eu precisar colar, o carrinho lá fica sempre lacrado, né? Tá, mas se precisar, eu tenho material? Eu sei o que eu tenho, eu sei aonde está esse material, eu sei quais são as drogas que eu tenho. É importante a gente entender isso. Não só ver o checklist ali, mas realmente saber onde estão as coisas se eu precisar. Uma coisa que a gente faz bastante no pré-hospitalar, no começo do plantão, a gente sempre testa todo o nosso equipamento, porque a gente não pode dar um pulinho na CME
e buscar mais material, né? Então, idealmente, a gente ter fluxos de teste de equipamento. Idealmente seria toda vez, né? A gente sabe que é inviável, mas pelo menos eu tenho que garantir que, pô, meu laringo, a lâmpada não está queimada, a bateria não acabou, meu desfibrilador, se eu tirar da tomada, continua funcionando. Esse tipo de coisa a gente não pode descobrir na hora da emergência, né? Então a gente precisa ter fluxos de teste de equipamento bem estabelecidos. E saber que outros recursos nós temos. Nós temos um time de resposta rápida, vai vir o pessoal da Reanima, vai vir o pessoal da UTI, eu tenho gente de outro setor. Quem é que eu posso chamar numa situação de crise? Depois da falta de preparo. O preparo pessoal, a gente vai capacitar, né? Então, fazer esse tipo de curso, fazer simulação, fazer outros cursos fora, fazer treinamento. Então, a gente vai sempre preparar até a gente se aposentar e depois a gente vai continuar estudando, né? Isso a gente sabe que não vai parar. Antecipação e planejamento é pensar. Eu gosto de falar com os meus alunos assim: pensa assim, o que você tem mais medo que aconteça no teu plantão? Putz, é uma parada? É um paciente que vai fazer um edema agudo? É um paciente que vai vomitar sangue? Não sei. Cada um tem os seus medos. E a partir do momento que você pensa assim, tá, e se acontecer isso que eu tenho medo? Não se preocupa, não vai atrair você pensar, tá? Então, eu vou conseguir planejar. Pô, se o paciente, se eu tiver uma insuficiência respiratória, eu vou entubar. Beleza, meu plano A é intubação. Tá, isso eu não consegui entubar. Meu plano B, passar uma máscara laríngea. Tá, tem massa laríngea no meu carrinho? Não, não tem. Então, esse meu plano B tem uma falha. Eu tenho que corrigir ela ou não ter esse plano B. Meu plano C, vou só botar um guedel e ambuzar. Eu tenho guedel? Meu ambu está funcionando? Eu tenho um ambu de reserva se precisar? Meu plano D, talvez seja fazer uma crico. Eu tenho bisturi, eu tenho material. Então eu tenho que saber qual é o meu plano A, B, C e garantir que eu tenho o material e a capacidade de executar ele, né? Então essa é a ideia de a gente planejar. E uma coisa que a gente traz da aviação e do militar é o briefing. Assim, a gente pode já no começo do plantão, principalmente quando a gente está mais acostumado, tem mais chance de pegar a emergência, já separar a equipe, né? Olha, se tiver um paciente com uma PCR, quem vai ser o líder? Quem vai para a compressão? Quem vai para a medicação? Bota isso já num quadro branco ali, já deixa definido, porque a hora que tiver, cada um já sabe a sua função. Ou, ó, pessoal, tem um paciente que, pô, tá ruim. Ó, já vamos ficar pronto, porque se acontecer tal coisa, cada um vai fazer isso, 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 isso. Então, a ideia do briefing é mais ou menos a gente já pensar nisso e antecipar. A demora em pedir ajuda é outra coisa que é bastante comum e pode gerar desfechos ruins. Quando a gente conversa sobre time de resposta rápida, a principal, né, motivo do acionamento não é a PCR. Eu não quero acionar um time de resposta rápida quando o paciente já parou. Eu quero pegar ele lá quando começou a deterioração clínica, né? Então, esse é um denominador de desastre. Eu tenho que saber que ajuda eu posso chamar e como que eu posso chamar. Vai vir gente da Reanima, da UTI, do outro setor, eu tenho time de resposta rápida, eu tenho o SAMU, sei lá. Quem é que eu vou chamar e como é que eu chamo? Vai vir o carrinho de emergência, o carrinho é do outro setor? Como é que vai funcionar essa logística? Principalmente chamar, né? Não adianta a gente ver o paciente começar a evoluir mal, na hora que ele parar eu ligo, né? Não, a ideia realmente é a gente antecipar e conseguir agir no melhor momento do nosso paciente. A comunicação não eficiente, isso aqui é o cerne do CRM, né? É a gente utilizar os 3 Cs. Citar nomes, nem sempre eu vou saber o nome de quem está trabalhando comigo. Às vezes não está no jaleco, às vezes não está no scrub, né? Então, mas pelo menos apontar e falar, você faz tal coisa. Né? Garantir que a pessoa está vendo aquilo que eu estou dizendo para ela. Idealmente, saber o nome de toda a equipe que a gente está trabalhando. A gente sabe que equipes mudam, a gente vai atender em setores diferentes e talvez não saiba tudo, né? Pedir com clareza. Então, eu quero fazer tal coisa, eu tenho que. Não é hora de falar rebuscado, falar made case, né? Assim, se eu quero adrenalina, faz 1 miligrama de adrenalina, né? Farmeias, obséquio de talvez pegar um acesso endovenoso para fazer 1 miligrama de epinefrina? Não. Aqui eu tenho que ser mais sucinto, porque a gente está numa situação de crise. Obviamente não sendo um cavalo, né? Não vou ser grosseiro, mas eu tenho que ser claro e sucinto. E o círculo fechado é muito importante aqui. Então, quando eu falo, alguém faz adrenalina, duas coisas vão acontecer, né? Ou daqui 5 minutos eu falo, e aí, fizeram adrenalina? Ninguém fez? Ou 3 pessoas fizeram, né? Então, quando eu falo, você faz 1 miligrama de adrenalina IV,
Você tem que falar para mim, vou fazer 1 miligrama de adrenalina IV. Então eu sei que o meu comando foi recebido e compreendido, e quando for feito, você vai falar, ó, fiz adrenalina. Então, eu dei um comando, esse comando foi recebido, entendido e executado. Eu fechei o círculo. Então, eu sei que aquilo que eu queria está feito. E aqui a gente tem que ter esse modelo de pensamento conjunto. Se esse paciente parar, o que a gente vai fazer? Olha, pessoal, eu acho que esse paciente vai por esse caminho. Se acontecer, a gente vai fazer isso, isso, isso. Olha, ele não está respondendo, foi uma anafilaxia, a gente fez adrenalina, mas o paciente não está legal, talvez a gente precise entubar. Ó, já vamos preparando o material. Porque eu sei que se eu não falar isso, a hora que eu falar vamos entubar, e o material não estiver pronto, não tiver todo mundo já pensando na intubação, vai ser um caos. Sempre nome, dose, via. É óbvio que com uma equipe que eu trabalho todo dia e eu já peguei várias PCRs, se eu falar faz adrenalina, eu sei que vai ser feito 1 miligrama IV. Mas a gente está falando aqui que a gente vai pegar a intercorrência no andar com uma equipe que eu não conheço, né? Eu não estou acostumado. Então a gente precisa falar nome, dose e via sempre. Intervenções construtivas, então, se eu tenho um líder, todos os outros têm que fazer intervenções construtivas. Não é para depois, no outro dia, no cafezinho, falar, putz, a gente devia ter feito tal coisa, né? Eu até pensei na hora, mas, pô, outra vez a gente tinha feito tal coisa, tinha dado certo. Não. A ideia é que a equipe fale assim: ó, líder, pô, será que não dá para fazer tal medicação? Talvez eu, como líder, fale: não, não, nesse caso não, a gente conversa depois. Ou, pô, boa, eu tinha esquecido, vamos fazer. Né? Então, a gente tem que pensar que a gente está aqui trabalhando para o nosso paciente. Né? Então, a gente precisa das intervenções construtivas. Ninguém é dono de todo, né, de tudo, todo conhecimento, e vai ter momentos que a gente vai ter lapso. Isso é normal. É importante também a gente definir um vocabulário. Se eu pedir um HGT ou uma destro, tem gente que vai entender um ou outro, tem gente que não entende os dois. Se eu pedir um PU, EQ, EAS, urina tipo 1, cara, são várias coisas, vários nomes para o mesmo exame, né? Então a gente tem algumas diferenças que podem ter algum impacto no atendimento do nosso paciente. Então, o ideal seria a gente conseguir ter o mesmo vocabulário. Uma coisa que eu acho super legal é essa diferença de um time de especialistas e um time especializado. Googles da vida foram tentar entender por que algumas equipes deles conseguiam entregar um produto bom, dentro do prazo, dentro do orçamento, e outras não. E eles viram que não adianta você pegar os melhores, jogar numa sala e esperar que saia alguma coisa boa. É óbvio que você precisa de uma equipe competente, mas um fator primordial é a comunicação. Então pensa ali, estou com um paciente em emergência, um paciente grave, não adianta eu ter o melhor emergencista, o melhor cirurgião, o melhor orto, o melhor anestésio, o melhor enfermeiro, o melhor técnico, o melhor físio, se a comunicação é ineficiente. É muito melhor eu ter uma... O cara não é o supra-sumo, mas é um cara competente, que consegue se comunicar e trabalhar bem dentro de uma equipe. Todas as engrenagens estão funcionando. É isso que eu quero na minha equipe. Um time especializado é isso. São engrenagens que funcionam bem juntas. Se eu tenho uma engrenagem que não que não pega ali, cara, vai travar o nosso motor. Então é isso que eu preciso. Eu preciso de um time especializado, não necessariamente de um time de especialistas. Outra coisa é a perda de consciência situacional. Pensa o piloto que entrou numa nuvem e não está vendo mais nada. Idealmente, o líder deveria ficar com o bracinho cruzado e não intervir. Porque quando eu vou, por exemplo, se eu sou o líder e vou entubar, na hora que eu estou entubando, eu estou vendo só uma traqueia, não estou vendo mais nada. Não sei o que está acontecendo com o meu paciente, não sei o que está acontecendo com a minha equipe. Depois que eu fizer o procedimento, eu vou ter que voltar e entender o que está acontecendo, o que eu perdi enquanto eu fazia o procedimento. A gente sabe que nem sempre o líder vai poder ser só líder. Às vezes sim, né? Às vezes eu tenho residente, tenho uma equipe grande, eu posso ficar ali de fora só comandando. Tem alguns lugares que, inclusive, botam o enfermeiro nesse papel de líder no atendimento à parada, então, e com sucesso. O enfermeiro, obviamente, tem que estar capacitado, né, saber todo o protocolo, o fluxograma, mas pode sim ser o líder, porque às vezes é mais fácil, né, se eu tenho só um enfermeiro e um médico, o médico vai ter que abordar a via aérea. O enfermeiro pode continuar como líder. Então, às vezes, a gente pode fazer isso, né? E de vez em quando a gente vai ter que dar 2 passos para trás. Aí daqui a pouco eu vejo que tá todo mundo
disperso, tá todo mundo falando, tá todo mundo já aquela coisa assim que ninguém mais sabe para onde tá indo. Peraí, gente, respira, vamos dar um passinho para trás. Tá, qual que é a nossa prioridade? Para onde que a gente quer ir? O que que a gente precisa fazer com o nosso paciente? Como é que a gente chega lá? Preciso dar um passo, olhar o que está acontecendo para conseguir focar de novo e ajustar o nosso caminho. E principalmente, uma coisa que vale a pena a gente falar de vez em quando. E aí, o que que a gente está esquecendo? A gente já fez isso, a gente já fez isso, já fez isso. Tá faltando alguma coisa? Ah, putz, tem que fazer tal coisa. Ah, é verdade, a gente não avisou não sei qual setor. A gente pode pedir isso. Faltou tal material, né? Vamos organizar. De vez em quando a gente é super comum, principalmente em situação de alto estresse, a gente esquecer coisas. A gente tem a carga de trabalho mal distribuída. Eu quero que a minha atendimento de emergência seja um pit stop de Fórmula 1, né? Idealmente, não quero falar nada, quero que cada um saiba o que vai fazer, cada um é competente na sua tarefa. Chegou o paciente, a gente já vai resolvendo tudo. Eu preciso conhecer meu recurso humano e material. Não adianta nada eu falar, faz tal droga, se aquela droga não tem no carrinho. Eu quero uma máscara larinja. Não temos. Ou se eu só conheço uma pessoa da minha equipe, sei que é uma pessoa super competente, eu falo, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. E boto toda a carga de trabalho numa pessoa só. Também não dá. A gente tem que distribuir e entender nosso recurso humano, nosso recurso material, para conseguir atender nosso paciente de maneira adequada. E por último, a falta de liderança. Isso é muito grave, né? Todo mundo já viu médico que grita, aquela coisa que, cara, daqui a pouco tá a temperatura da sala tá lá em cima, tá todo mundo batendo cabeça, né? Parece uma galinha perdida, quase esquecendo o paciente. A gente não quer isso. O líder, seja independente da função, da profissão, seja quem for o líder, tem que ter calma e controle. Então, de vez em quando a gente vai ter que dar uma levantada na voz, puxar todo mundo, mas idealmente a gente baixa o tom, fala mais devagar, para realmente diminuir um pouco o estresse da sala. A tomada de decisões é do líder. Então, intervenções construtivas vão vir para o líder. E o líder vai interpretar e falar assim: pô, essa é uma boa, essa não, essa a gente conversa depois. E tem que manter a consciência situacional. Eu não quero entrar numa nuvem e bater num morro. Eu não quero focar na intubação e ver e não perceber que o meu paciente fibrilou, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de não perder a consciência institucional também. E é importante que o líder saiba a função de todos. Significa que, cara, se eu tô com uma técnica que trabalhou 20 anos na UTI NEL e ela não pegou o acesso, você eu que vou conseguir pegar? Óbvio que não. Mas eu tenho que entender que, se não foi possível fazer aquilo, qual que é o próximo passo? É uma intraóssea? É tentar um acesso central? É tentar um acesso guiado por ultrassom? Né? Então a gente tem que saber qual é o próximo passo. O líder tem que entender isso. Não significa que eu vou executar de uma maneira com mais técnica do que o resto da minha equipe, mas eu tenho que saber quais são os próximos passos de todo mundo da minha equipe para saber se der algum problema, qual que vai ser o caminho, qual que vai ser nosso próximo passo. Então essa é a ideia do líder como um canivete suíço, é entendendo o que todos fazem para poder manter sempre o caminho certo. Beleza. Nosso paciente teve um desfecho. Ou a gente conseguiu estabilizar, foi para UTI, foi para reanima, ou eventualmente o paciente realmente morreu, a gente cessou os esforços. E agora, o que que a gente faz? É importante o conceito do debriefing. A gente tem basicamente dois tipos, o quente e o frio. O frio é aquele que, uma vez por mês, a gente deveria discutir os pacientes que morreram, tiveram um desfecho ruim no hospital e tal, entender o que está acontecendo. É um negócio mais estruturado e tal, com todo mundo junto, uma apresentação. O quente, o hot debriefing, é aquele que você junta todo mundo que participou. Você vai ter um facilitador, não necessariamente o líder, mas geralmente acaba sendo o líder. Garantir a segurança psicológica. Então, falar assim: ó, pessoal, quem quiser participar, tá convidado. Se tiver sentido desconfortável, pode sair, pode voltar, tá tudo certo. Dar uma resumida no caso, né? Fazer esse modelo mental conjunto e estabelecer as regras e os objetivos. Aqui é importante a gente entender que o debriefing ele vem lá da aviação também e eu não quero achar culpados. Pô, daqui a pouco eu vou falar assim, pô, na hora de aplicar a medicação, eu errei a dose. E daí eu, como gestor, falo, por quê? Você errou a dose? Tá despedido. O que vai acontecer com a próxima pessoa que errar a dose? Não vai falar. E a gente não vai entender por que o paciente evoluiu daquele jeito.
Então, eu tenho que entender, pô, se eu errei a dose, se alguém errou a dose, por que que aconteceu isso? É porque aquela pessoa não tinha capacitação? É porque estava com uma carga de trabalho mal distribuída? É porque estava 72 horas de plantão? É porque o meu sistema deixou isso acontecer? É porque alguém prescreveu errado? Então eu tenho que entender para poder botar mais uma fatia de queijo ou diminuir o buraco do queijo. Então eu não vou culpar as pessoas, eu tenho que achar a causa raiz do problema. E a ideia do debriefing é isso: é a gente trazer os problemas para a gente poder investigar e melhorar o sistema, evitar que esses erros aconteçam de novo. Uma maneira de a gente conduzir é falar o que aconteceu. Então a gente dá uma resumida no caso. Como é que você está se sentindo? E aqui é mais ou menos quando um burro fala, os outros abaixam a orelha. A ideia não é conversar todo mundo, é que cada um, na sua vez, responda isso. O que está se sentindo? Às vezes eu estou me sentindo bem, porque assim, pô, o desfecho talvez não tenha sido bom, mas eu sei que o nosso atendimento foi muito bom. A gente fez tudo o que precisava, a equipe estava muito bem entrosada, a gente fez as medicações na hora certa, a compressão estava boa, tudo certo. Ou, eventualmente, eu já tive caso que o paciente voltou, que a gente conseguiu estabilizar, mas eu saí frustrado porque o atendimento foi zoado. Não foi um atendimento bom. Eu não estava feliz com o atendimento, mesmo o desfecho tendo sido bom. Né? Então isso pode mudar. O que te incomodou? Pô, na hora eu estava estressado, acabei falando alto, ou quando eu fui ver o material não estava funcionando. Putz, isso me incomodou bastante. O que a gente fez bem? Por mais zoada que tenha sido o nosso atendimento, alguma coisa a gente fez bem feita e a gente tem que reforçar isso, reforçar os pontos positivos para eles não se perderem. E o que poderia ter sido feito diferente? A ideia aqui é realmente a gente fazer mudanças, às vezes pequenas, às vezes aquela coisa, putz, a gente percebeu que o desfibrilador estava fora da tomada. Cara, a gente tem que fazer um jeito de ele não ficar fora da tomada, né? Então, uma conferência ou botar algum tipo de aviso, não sei. Ah, ou talvez alguma coisa mais estruturada. Nossa equipe não está preparada. Talvez a gente tenha que criar uma equipe, um time de resposta rápida, alguma coisa assim. Então a gente pode fazer coisas pequenas, coisas micro e macro. A ideia do debriefing é a gente tentar procurar soluções para os problemas que a gente encontrou, para que a gente consiga sempre melhorar o atendimento do nosso paciente. Então eu acho que o CRM é fundamental para a gente nessa situação de crise, independente de quanta emergência você vê todo dia, mas garantir que a gente tem uma comunicação eficiente e que as engrenagens estão bem lubrificadas para a gente garantir um bom desfecho para o nosso paciente. Beleza? A gente conversa mais na próxima aula.